Vamos falar aqui da EcoRodovias, ticker SCOR3, cotação atual de R$ 8,53, últimos 12 meses, valorização de quase 100%, 98%, PL bem interessante de 10,62 e um P sobre VP um pouquinho alto, na minha opinião, de 2,16, pagando um dividendo de 1,08%. Aqui você vê a tendência do papel no último ano, de alta, onde você vê aqui que R$ 1.000 investidos nele há um ano, hoje você teria R$ 1.984,79, quase dobrando seu investimento. Em termos de rentabilidade real, que é quando você desconta a inflação, você vê que no último ano aí só retorno positivo, você vê um ano aqui 90,57%, muito bom para o papel. E nos últimos 10 anos, aí dos 2 aos 10 anos, quem investiu no papel está nesse momento com certo prejuízo, desde que tenha vendido, evidentemente, com destaque para 10 anos, com a queda superior a 54%. Quando você compara o papel com o segmento de exploração de rodovias, você vê um PL bem abaixo do segmento, 10,62, um P sobre VP bem próximo do segmento, eu diria que está em linha com o mesmo, e um dividendo um pouco abaixo do segmento, apesar que esse é um segmento que paga pouco dividendo, né? Como você está vendo, a média está em 1,44%. É um segmento que precisa de muito capital para assim reinvestir das concessões, principalmente. Em termos de margem líquida, você vê que a margem líquida está na média do segmento, que é muito positivo, e o payout bem baixinho, né? Então essa margem aí, esse payout, indica que eles têm condições de manter o dividendo e até aumentar um pouco. Apesar que eu não esperaria um aumento que excedesse, por exemplo, a média do segmento. Deve ficar por aí mesmo. Em termos aí do checklist do investidor, você vê que o papel na bolsa tem mais de 5 anos. O ROI está acima dos 10%. Nos últimos 5 anos apresentou crescimento de receita. Tem a liquidez média diária acima dos 2 milhões. E aí agora você tem vários pontos de preocupação. Como aqui, onde nos últimos 20 trimestres teve trimestre que não teve lucro. Teve ano que deu déficit fiscal, não vem pagando mais de 5% de dividendo por ano nos últimos 5 anos e não acredito que vai ocorrer em breve. A dívida está maior que o patrimônio e nos últimos 5 anos aí a empresa teve ano que não apresentou crescimento de lucros. Ainda mais do que isso, também ela não está bem avaliada nesse momento pelos investidores, na sua grande maioria, apesar de ter uma boa liquidez diária. Aqui você vê o dividendo atual de 1,08% e a média nos 5 anos de 1,57%. Essa média de 1,57%, na minha opinião, é bastante factível. Destaca aqui para o atual, né, que está um pouquinho acima de 2022, mas você vê que a empresa já falhou várias vezes em termos de dividendo, olha. Inclusive antes da pandemia, 19 e 20. E comparando aqui o papel com os índices do IBOV e do IPCA, você vê que investidos nele há 5 anos, hoje você teria tido um retorno negativo de 6,95%, enquanto o IBOV teria dado um retorno positivo acima dos 41% e o IPCA acima dos 31%. Ou seja, R$ 1.000 investidos nesse papel há 5 anos, hoje você teria R$ 930,50. Teria perdido parte do seu investimento, caso tivesse vendido, evidentemente. E isso aqui já é considerando reinvestimento de proventos. Mas além disso, você vê que eles teriam dado um retorno inferior a qualquer um dos índices que você está vendo aqui. Se você não conhece a EcoRodovias, ela faz parte do grupo EcoRodovias, onde é uma empresa com foco na gestão e transações de concessões rodoviárias. Sua sede está localizada em São Paulo. Na atualidade, a empresa está dentre as principais instituições de infraestrutura do país, dispõe de aproximadamente 6.000 colaboradores, cerca de 10 concessões de rodovias e atuando em um terminal portuário com ação em 6 estados. Falando aqui da liquidez média diária, muito boa, acima dos 27 milhões, quase 28 milhões, tag along perfeito, 100%, como tem que ser, e a volatilidade um pouquinho alta, na minha opinião, mas mais ou menos esse segmento é assim mesmo, 47,97 contra 14,98 do IBOV. E em termos do preço-alvo, você vê que os analistas estimam R$ 9,91, potencial de alta de mais de 16%, onde você tem 7 deles indicando a compra, 5 a neutralidade, ou seja, uma expectativa e uma tendência positiva dos analistas. E quando você considera a análise técnica mensal, aquela mais de curto prazo, você vê que as médias móveis estão com indicação de compra, indicadores técnicos com tendência de compra forte. Em resumo, do ponto de vista da análise técnica mensal, compra forte para o papel.